Então aqui a gente tem umas perguntas que a gente marcou que seriam meio importantes de fazer para vocês, só que é bastante pergunta, faz mal? Então, faz mal, como eu te disse, o que nós não soubermos, nós vamos buscar o conhecimento e nos comprometemos a enviar para vocês depois. Tá. Então a primeira pergunta que eu tenho de fazer é para mais umas pessoas que são mais antigas aqui, eu acho que a avó deve saber mais ou menos, né? Vocês lembram como que era a vida aqui antes da usina ser construída e o que mudou demais aqui pela região depois da construção da usina e tal? Bom, quando teve o início da construção da usina, eu posso falar assim, eu moro aqui há 35 anos mais ou menos. E quando eu vim para cá, existia assim os barzinhos, mercearia, não existia mercado depois que foi implantado, né, quando veio o pessoal da usina mesmo, porque o município tinha uma quantidade de habitantes e com a construção da usina, ele quase que aumentou umas 10 vezes a população de Reserva do Iguaçu. Então, tudo que a gente fazia aqui, a parte de médico, a gente tinha que ir para Pato Branco, comércio, às vezes a gente tinha que ir para Guarapuava, Pato Branco. E daí depois, com a construção da usina, começou a ter comércio aqui, médico aqui. A gente teve essa dificuldade até a criação do município, que foi em 1997, né? E você acha que o museu conta bem a história aqui da nossa região ou que falta alguma coisa aqui pelo meio? Falta sim muita coisa, porque como o museu foi um compromisso da Copel em fazer um lugar onde pudesse colocar tudo que ia ser destruído no entorno, né? Porque o nosso município ele é basicamente a história do tropeirismo, que ainda não existe no museu, que isso é um plano para o futuro, que a gente quer implantar essa história do tropeiro mesmo de Reserva do Iguaçu, né? O museu ele conta bastante a história do Rio Iguaçu e do entorno aqui, da vida do caboclo, que é a nossa história também, né? Então a gente precisa ainda falar a nossa história junto com essa história que já foi criada. E você acha o que você mais gosta aqui que o museu expõe aqui sobre a nossa história, esse tipo de coisa aqui sobre o Rio e tudo mais, você falou? Qual que é o aspecto que você mais gosta de como o museu traz essas histórias, esse tipo de coisa? Acho que principalmente para o meio ambiente é muito importante contar a história da nascente até o rio, até a foz do Rio Iguaçu. Isso é super importante. Mas eu acho assim que mostrando a nossa história aqui do caboclo, que usa a gamela, que usa lá o... Isso, todo utensílio que utiliza para fazer os produtos lá de rapadura, o açúcar mascavo, moer o milho, de construir aquela parte lá da lã que vocês vão olhar depois ali, que tem umas coisas bem legais, as ferramentas que eles plantavam, a agricultura familiar deles. Então tudo isso é muito importante e é a nossa história também, né? E tem alguma peça exposta aqui no museu que tipo, te lembra um pouco do passado, assim, quando, sei lá, você vinha com seus netos, filhos aqui e tudo mais? Eu acho assim que a peça que mais lembra é essas peças do caboclo mesmo. As gamelas, aquelas panelas lá que eles utilizam, o ranchinho lá de chão batido, isso lembra assim a história, né? E vocês sabem que aqui, por exemplo, dentro do museu, que tem uma peça assim que é super legal da gente ver, é essa canoa aqui da entrada. Essa canoa foi feita de uma árvore, de uma madeira, né? E era o que todo mundo utilizava antigamente, ninguém tinha um barco a motor, né? Então era utilizado esse tipo de canoa. E você acha que o museu ele mostra mais a parte boa da história da construção da usina ou que ele também traz alguns problemas que a construção da usina teve, tipo deixar os animais sem casa, como você tinha dito antes, trazer bastante desmatamento, esse tipo de coisa, fazer pessoas se mudar? Como você acha que ele demonstra esse tipo de coisa? Eu acho que a construção do museu mostra isso. É legal você ver o que tinha aqui, porque hoje muitos desses bichos que vocês vão ver hoje aqui já não existem mais.
eles já estão em extinção, né? Então isso tudo, a construção do museu é uma amostra de que foi mexido na natureza e que foi destruído algumas coisas, né? E o que você acha que podiam acrescentar aqui no museu, caso tenha alguma reforma futura que tragam novas peças, esse tipo de coisa? O que podia ser acrescentado para ter aqui? O que nós podemos acrescentar aqui é a nossa história, a história do município de Reserva do Iguaçu. O tropeirismo, o quilombola, que são histórias nossas, que nós temos povos tradicionais aqui. E isso sim é uma coisa assim que nós temos que acrescentar futuramente no museu, contar essa história também. E sobre a localização do museu, que ele fica aqui perto do Horto, fica perto do rio. Quando tinha telescópio aqui a gente podia ver bem a usina, também porque ele fica perto. Ainda tem? Então depois dá pra gente dar uma olhada. Você acha que o lugar que o museu foi construído foi um bom lugar para mostrar mais um pouco a beleza, trazer uma beleza exterior aqui também para mostrar melhor o local, ou podia ser construído em outro lugar que ia continuar a mesma coisa, ia continuar bom? Não, o melhor local que foi construído foi esse aqui, porque como ele conta a história do Rio Iguaçu e do entorno do rio e onde foi construída a usina, esse é o melhor lugar, porque tem a melhor visão da usina e também mostra todo o espaço que ele foi criado, né? Aqui é o melhor lugar que tem mesmo e é o mais bonito. O pôr do sol aqui é maravilhoso. E você acha que o museu, quando vem pessoas mais novas, esse tipo de gente, só delas virem aqui, ter um guia, poder olhar as peças, elas conseguem aprender bem mais sobre a história aqui do município? Ou que delas virem aqui só olhar assim, não dá para aprender e continuar a mesma coisa? A maioria das pessoas que a gente ouve, que tem histórico daqui, eles sempre lembram da história do museu. Eles sempre colocam assim o museu como um lugar muito bonito para ser visitado e também sempre teve professores capacitados para ensinar. E quando o aluno ele quer aprender alguma coisa sobre o meio ambiente, esse é um lugar especial para se aprender. E ver que o museu inteiro foi construído justamente em homenagem, que nem você disse, foi construído para trazer um benefício com a construção da usina, que varreu bastante desse tipo de espécie de animais e pessoas que moravam aqui. Você acha que traz um orgulho terem feito esse museu para poder representar isso? Tudo com o tempo você vai vendo assim que ele é importante, né? Na época que foi construído, foi por um compromisso que a Copel tinha, mas ele é super importante para o nosso município, para a parte cultural, para a parte turística. Então a gente só tem que implementar isso e melhorar, né, a nossa história para ser contada pelo Museu de Reserva do Iguaçu. E quando alguém te fala, sobre o museu, fala aqui sobre dentro, você fica, feliz que a pessoa fala e lembra sobre o museu, ou você se sente meio incomodada, assim, porque às vezes ela deu uma criticazinha ou algo assim sobre o museu? Não, eu fico muito feliz quando a pessoa fala sobre o museu, porque é sinal que ela aprendeu alguma coisa e que ficou alguma coisa nela de quando ela viu o museu, né? Então não incomoda. A única coisa assim para nós hoje que incomoda é só a questão estrutura museu, porque o acervo é nosso. Agora a estrutura, nós ainda temos que criar enquanto município uma boa estrutura que abrigue todo o acervo que a gente já tem e o acervo que a gente quer ainda adquirir. A gente passa por experiências bacanas, muitas vezes mesmo em viagens, em seminários, em congressos que vamos, encontramos pessoas que moramos em Reserva do Iguaçu, lá que tem aquele museu, assim, que tem uma casinha de caboclo, que tem uma maquete do Rio do Iguaçu, isso nos enche de orgulho. E isso é de lá mesmo que eu moro. E eles sempre perguntam, como que está o museu? E a gente sempre conta a nossa história, como é que estamos, qual é a nossa luta no momento. E isso sim nos enche de orgulho. E quando você vem aqui no museu, você costuma conversar bastante com as pessoas que tem aqui? Às vezes quando você chega, tem a dona Tereza, esse tipo de gente, tem aqui por perto, você conversa bastante com ela sobre o museu, às vezes troca um papo assim rápido e tal? A minha função aqui no museu é coordenar essa parte mesmo de funcionamento e de manutenção do acervo.
E a Tereza é uma peça super importante aqui dentro do museu, né? Porque eu e ela que fazemos mais a parte de documentação e toda essa parte assim, informal do museu. Mas nós temos uma equipe aqui que tem 3 pessoas que fazem a parte de zeladoria, que ajudam em todas as coisas aqui. Tá acabando a bateria? Eu, a Tereza, o Giba, a Isau, a Roseclay, e daí nós temos, no caso lá na prefeitura, o Brasil, a Emily, que é da parte do turismo, né? E daí o prefeito, a Ige e a Suzana, que fazem toda essa parte assim, de documentação também para o museu. Mas na prática, a mão na noite, né? A mão na obra, na massa, assim, é eu e a Tereza aqui diariamente. E nós temos os guardiões também que ficam à noite, né? Que é a Paulinha e o Graxa. E vocês acham que o museu, quando alguém vem aqui, idosos, crianças, turistas, todo tipo de gente, quando chega aqui, tipo, considera o lugar um bom lugar, atrativo e tudo mais, ou que podem ter idades e tipos de pessoas que não se sentem atraídas pelas atrações que tem aqui? Até hoje, das pessoas que visitaram, todas sempre têm alguma coisa de interesse. Por exemplo, se for um idoso ou alguém que tem uma mobilidade reduzida, que usa cadeira de roda ou muleta, tem o elevador, então eles podem subir pelo elevador, então é tranquilo. A criança se interessa geralmente por alguma apresentação que tem, ou idoso, ou jovem, ou adulto, então sempre tem alguma coisa que desperta atenção. E você acha que se o museu voltasse a funcionar, ele poderia trazer mais turismo, mais esse tipo de coisa aqui para a cidade de Reserva do Iguaçu e para as vilas, ou ele ia continuar parado, assim, só ia vir gente de vez em quando, às vezes quando tem festa lá no Paço também vem bastante gente? Não, a nossa intenção é que ele volte a funcionar e que a gente tenha horários de visita para todas as pessoas que vêm, tanto turista como os munícipes mesmo, as escolas, o que for assim de pessoas que tenham interesse na história ou trabalhar alguma coisa que seja de educação aqui ou ambiental, a gente vai ter isso. E para você, o que o museu mais representa assim para nossa comunidade que mora aqui hoje em dia? Olha, para a comunidade representa a história do município, porque tudo que passou desde lá de 1993, 1980, que a Tereza contou para vocês, que começou lá em 1983, tudo isso é história. Então, é super importante. E agora a minha última pergunta aqui que a gente tem anotada, que é uma pergunta que eu estava esperando bastante para fazer, é: o que vocês sonham para o museu para daqui a alguns anos? Alguns projetos que vocês têm a fazer, esse tipo de coisa? Qual que é a maior coisa que vocês querem tirar do papel e pôr para funcionar aqui no museu? Bom, a primeira coisa é fazer ele ser aberto todos os dias com horários para visitas. E a segunda coisa é que ele seja um espaço físico, Museu Regional do Iguaçu, ou Museu do Iguaçu, ou Museu de Reserva do Iguaçu. Esse é o nosso sonho, ele ter um nome e ter um lugar onde a gente possa ter orgulho de apresentar e quando as pessoas virem para o município, saber que tem um lugar assim super importante para ser visitado. Então a nossa intenção é que ele funcione e que a gente consiga aumentar o nosso acervo e que ele tenha uma estrutura mesmo. E uma coisa que eu vou fazer uma proposta a vocês, depois que vocês conhecerem tudo, que agora a Tereza vai apresentar para vocês ali o programa do diorama, tudo, e nós vamos fazer as visitas ali em cima. Nós queremos, para o museu, montar uma associação de amigos do museu. E vocês, jovens, já estão convidados. Nós vamos fazer isso e queremos assim que as pessoas venham e possam contribuir com a gente para que a gente conte a história do município e conte a história de vocês, que são daqui. E que o reservense realmente tenha no museu a sua identidade, a identidade reserva do Iguaçu. Olha, nem todos vocês alguns de vocês não conheciam ainda o museu. Vocês estudam no Colégio Isabel. Se vocês perguntarem lá, muitos alunos não estiveram ainda aqui no museu. E o nosso desejo é que seja um espaço de acesso a todos, que se identifiquem com o que encontra
história reservense, a sua história, né? Que se veja também fazendo parte do museu e o museu parte deles. Um ambiente de educação, investindo em educação, que venham mais alunos como vocês para trabalhos escolares, para aprender sobre a educação ambiental, sobre a cultura do caboclo, né, do colono, da cultura indígena, da arqueologia, né, que realmente seja um espaço abraçado por Reserva do Iguaçu. E vocês, sempre que tiverem algum trabalho ou precisem aprender alguma coisa, podem entrar em contato com a gente, comigo, com a Tereza, a gente marca e vocês sempre são bem-vindos. Dois capuz da mão. Não, não. Tem de cima, assim. Só eu olhar aqui que eu não tô enxergando. Fica olhando aqui pra janela. Nossa, que bonito. Pior que dá uma agonia, né?